João nunca imaginou que sua vida tomaria o rumo que tomou. Crescido em uma família simples de um bairro operário, sempre foi um garoto de poucas palavras, mas com sonhos ambiciosos. Desde cedo, seu desejo era ser engenheiro, construir algo que durasse e fizesse a diferença no mundo. Mas a vida tinha outras intenções para ele, e os desafios começaram a surgir antes que ele pudesse perceber. Na adolescência, João começou a se afastar de seus velhos amigos, aqueles com quem jogava bola nas ruas de terra e ria sem preocupações. Com o tempo, um novo grupo de colegas surgiu em sua vida. Eles eram diferentes, descolados, sempre atrás de emoções fortes e experiências novas. Foi nessa fase que João teve seu primeiro contato com as drogas. Começou de forma inocente, em festas ou encontros ocasionais, onde fumar um baseado parecia algo comum e inofensivo. No início, ele não via problema nisso. Afinal, não era o único e todos ao seu redor faziam o mesmo. A princípio, o uso de drogas parecia uma válvula de escape para as pressões da juventude, um jeito de fugir dos problemas da escola e da vida familiar que, aos poucos, se tornava mais difícil de lidar. Sua relação com seus pais estava longe de ser perfeita. Com o pai sempre ausente por causa do trabalho, e a mãe sobrecarregada, João sentia-se invisível. Foi nessa invisibilidade que o vício começou a ganhar força. Com o passar do tempo, o uso casual de drogas se intensificou. João agora não dependia mais das festas para consumir, ele precisava daquilo todos os dias. A cada dose, ele se afundava mais, e a promessa de que controlaria o vício escorria pelas suas mãos. Ele tentava se convencer de que tudo estava sob controle, mas a realidade era outra. O jovem sorridente de antes já não se reconhecia no espelho. João começava a faltar na escola, seus sonhos de ser engenheiro pareciam distantes, quase impossíveis de alcançar. Ele evitava seus velhos amigos e passou a viver em um ciclo de mentiras e desculpas. Sua família, embora preocupada, não conseguia entender o que estava acontecendo. Para eles, João estava apenas passando por uma fase rebelde da adolescência, sem saber que o problema era muito mais profundo. As primeiras consequências começaram a aparecer. As notas na escola caíram drasticamente, os professores notavam sua ausência e seus pais, confusos, tentavam de todas as formas trazê-lo de volta à realidade. Mas João estava imerso demais em seu próprio mundo. A dor emocional que ele carregava era um fardo invisível, que ele não sabia como expressar. Cada vez mais isolado e afundado no vício, João chegou a um ponto em que o uso das drogas não era mais uma escolha, mas uma necessidade. Era como se ele estivesse preso em uma armadilha da qual não conseguia escapar. Suas tentativas de largar as substâncias por conta própria falhavam miseravelmente, e, por dentro, ele se sentia cada vez mais derrotado. Aos poucos, sua vida se tornou uma sombra do que um dia foi. Aquele menino com sonhos e esperanças se distanciava cada vez mais, enquanto o vício tomava conta de seu corpo e mente. Ele sabia que, se continuasse assim, perderia tudo, mas ainda não encontrava forças para mudar. O fundo do poço parecia cada vez mais próximo, e João não sabia quanto tempo mais aguentaria. Com o passar dos meses, o controle de João sobre sua vida tornou-se uma mera ilusão. O vício que antes parecia uma escolha agora ditava seus dias. Acordava pensando em como conseguiria mais drogas, e dormia, quando conseguia dormir, envolto em uma névoa densa de culpa e arrependimento. Sua família, incapaz de compreender a verdadeira gravidade da situação, permanecia distante, embora os conflitos fossem cada vez mais frequentes. Seu pai, cansado das atitudes do filho, começou a impor regras rígidas na casa, mas isso apenas empurrava João ainda mais para longe. A escola, que um dia fora o espaço de sonhos e expectativas, tornou-se um território hostil. Os professores, preocupados, já não sabiam mais como alcançá-lo, e os amigos de antes o viam como uma sombra do que ele havia sido. João tentava evitar a todos, preferindo a solidão e o silêncio,
onde seus pensamentos se misturavam em um turbilhão confuso. Os dias eram uma sucessão de desastres, e ele se via afundando cada vez mais. Em um desses momentos de solidão, após mais uma discussão acalorada com seu pai, João saiu de casa decidido a não voltar tão cedo. Ele vagou pelas ruas, passando por becos escuros e bares esfumaçados, buscando a fuga que tanto ansiava. Cada encontro com aqueles que compartilhavam do mesmo vício apenas o fazia afundar mais. Não havia mais controle, e a sensação de liberdade que antes buscava nas drogas agora era uma prisão. Com o tempo, o corpo de João começou a dar sinais claros de desgaste. Ele perdeu peso de forma alarmante, suas olheiras profundas revelavam noites mal dormidas, e sua pele, antes cheia de vida, agora estava pálida e abatida. A dor física se misturava com o tormento mental, criando uma espiral que parecia impossível de sair. Foi durante um desses dias sombrios que João teve um momento de ruptura. Após um episódio particularmente intenso de uso, ele se viu caído no chão de um quarto sujo, cercado por garrafas vazias e seringas descartadas. Seu corpo tremia incontrolavelmente, e sua mente estava tomada por uma névoa que ele não conseguia dissipar. Foi nesse instante, naquele chão frio e imundo, que a realidade o atingiu como um golpe. Ele estava à beira de perder tudo, sua vida, sua família, e até mesmo a própria dignidade. Nesse estado de desespero, algo inesperado aconteceu. Enquanto João encarava o teto do quarto, sem forças para se mover, uma lembrança de sua infância emergiu das profundezas de sua mente. Ele se lembrou das idas à igreja com sua mãe, quando ainda era criança. Ela sempre lhe dizia que, nos momentos mais difíceis, Deus nunca o abandonaria, que sempre haveria uma luz, por menor que fosse, em meio à escuridão. Essa memória, que até então parecia insignificante, acendeu uma faísca em João. Ainda abalado pela experiência do dia anterior, João retornou à casa dos pais em silêncio, com o corpo fraco e a mente perdida. O ambiente na casa parecia o mesmo de sempre, mas, para ele, tudo estava diferente. Havia uma urgência em seu coração que ele não conseguia ignorar, um sentimento de que, se não fizesse algo agora, seria tarde demais. Os dias seguintes foram de muita luta interna. O vício parecia gritar por sua atenção, e a vontade de voltar aos velhos hábitos o atormentava a cada instante. No entanto, aquela lembrança da infância, as palavras de sua mãe sobre fé, continuavam a ecoar em sua mente. Ele sabia que precisava buscar ajuda, mas não tinha certeza de onde começar. Foi durante uma manhã, após uma noite sem conseguir dormir, que João decidiu dar um passo ousado. Ele entrou no quarto da mãe, onde encontrou sobre a mesa de cabeceira um velho terço e uma Bíblia desgastada pelo tempo. Seus dedos trêmulos tocaram o terço, sentindo cada conta como se, de alguma forma, aquilo pudesse trazer algum tipo de paz. Pela primeira vez em muito tempo, ele fechou os olhos e, hesitante, começou a orar. Sua oração não foi longa, nem eloquente. Na verdade, era uma mistura de pensamentos confusos e um pedido desesperado por ajuda. João não sabia se estava fazendo aquilo certo, mas, pela primeira vez em anos, ele se sentiu ouvido, mesmo que não pudesse ver quem o ouvia. Havia uma leveza em seu coração, uma pequena chama de esperança que começava a acender. No mesmo dia, enquanto caminhava pelo bairro em busca de algo para manter a mente ocupada, João passou em frente a uma pequena igreja local. Ele olhou para o portão de ferro enferrujado e o campanário simples, e algo o impulsionou a entrar. O interior da igreja era modesto, com bancos de madeira antigos e paredes descascando em alguns lugares, mas havia uma sensação de paz ali que o fez querer ficar. Ele se sentou em um dos bancos, olhando em direção ao altar, onde uma cruz pendia do alto. Tudo ao seu redor estava em silêncio, apenas o leve som de passos distantes quebrava a quietude do local. Foi ali, naquele momento de serenidade, que João sentiu algo dentro de si mudar.
Pela primeira vez, ele se deu conta de que talvez a fé pudesse ser a chave para sua redenção. Nos dias seguintes, João começou a frequentar a igreja. No início, ficava apenas sentado em silêncio, observando as pessoas ao redor, tentando entender o que elas encontravam ali. Ele ainda carregava muita dúvida em seu coração, mas aos poucos foi se abrindo para a ideia de que a fé poderia lhe proporcionar a força que tanto precisava. Um dos membros da igreja, um homem de meia idade chamado Carlos, notou a presença constante de João e, certa vez, se aproximou. Carlos era conhecido por sua paciência e empatia, e não demorou muito para que os dois iniciassem uma conversa. João, inicialmente relutante, aos poucos começou a confiar no novo amigo e a compartilhar sua história. Carlos, que já havia ajudado outras pessoas com problemas parecidos, ouviu cada palavra de João sem julgamentos, apenas oferecendo apoio e compreensão. Ele sugeriu que João participasse dos encontros semanais que a igreja realizava para jovens em recuperação. João hesitou por um momento. Expor sua vulnerabilidade para um grupo de estranhos não era algo que ele imaginava fazer, mas sabia que precisava tentar algo diferente. Aos poucos, João começou a participar dos encontros, e, com o passar das semanas, ele se surpreendeu com o quanto se sentia acolhido. Aquela comunidade de fé parecia entender sua dor, e muitos dos jovens ali também haviam enfrentado batalhas parecidas. A fé que eles compartilhavam não era imposta, mas sim oferecida como um caminho de cura, um convite para a transformação. Através das orações e das conversas sinceras com os outros, João começou a ver mudanças em si mesmo. Ele ainda tinha suas batalhas diárias, os impulsos que o levavam de volta às antigas tentações, mas agora ele tinha algo que nunca teve antes: esperança. A fé, que no início era apenas uma semente, agora começava a crescer, dando-lhe forças para enfrentar seus demônios com mais confiança. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas João sabia que não estava mais sozinho. A fé que ele havia encontrado, juntamente com o apoio daqueles ao seu redor, era sua nova arma na luta contra o vício. A cada dia, ele era confrontado com os resquícios de sua vida antiga. Os velhos amigos, as memórias das festas, e principalmente, a constante tentação de ceder ao vício ainda pairavam sobre ele como sombras que não se dissipavam facilmente. Era como se a cada passo adiante, ele sentisse uma força puxando-o para trás. Logo, João percebeu que as orações e as visitas à igreja, por mais reconfortantes que fossem, não eliminavam instantaneamente os impulsos. A dependência, tanto física quanto psicológica, ainda o atormentava. Havia dias em que ele acordava sentindo o corpo inteiro tremer, ansiando pela substância que o havia mantido prisioneiro por tanto tempo. A fé, embora poderosa, não era uma solução mágica, e João precisaria aprender a navegar entre a espiritualidade e as dificuldades práticas da recuperação. Foi durante uma dessas fases difíceis que João quase cedeu. Após uma semana particularmente estressante, marcada por discussões em casa e uma série de recaídas emocionais, ele encontrou-se de frente a um velho conhecido que, assim como ele, havia se envolvido com drogas. João sabia que aquela companhia o colocava em risco, mas o desejo de esquecer por alguns momentos a dor de lutar contra si mesmo o tentava fortemente. Eles conversaram por alguns minutos, e João sentiu o convite velado para voltar àquele mundo de fuga e ilusão. Suas mãos suavam, e sua mente tentava racionalizar que talvez uma única vez não fosse tão ruim assim. Afinal, ele já havia feito tanto progresso. No entanto, antes que pudesse tomar qualquer decisão precipitada, algo dentro dele falou mais alto. Ele se lembrou das conversas que tivera com Carlos e dos encontros na igreja. As palavras de apoio e os testemunhos dos outros jovens que, assim como ele, lutavam contra seus próprios vícios e sombras. João lembrou-se da força que encontrou naqueles momentos de oração, do conforto que experimentou ao compartilhar sua história com pessoas que não o julgavam. Aquela comunidade se tornou mais do que um lugar para frequentar, tornou-se um pilar em sua jornada.
Foi nesse instante que ele percebeu: ceder novamente ao vício significaria não apenas trair a si mesmo, mas também trair todos aqueles que acreditavam nele. A fé, que parecia ainda frágil em seu coração, se manifestou como uma voz interna, firme e clara. Ele sabia que não podia continuar por aquele caminho, que precisava resistir, mesmo que tudo dentro de si gritasse o contrário. Respirando fundo, João se afastou do velho conhecido. Sem dizer uma palavra, virou as costas e caminhou para longe. Cada passo que ele dava era uma luta interna, mas também era uma vitória. Pela primeira vez, ele havia enfrentado uma grande tentação e, com a ajuda da fé que vinha cultivando, escolhido resistir. A partir daquele momento, João começou a perceber que a recuperação não era uma linha reta. Haveria altos e baixos, dias bons e dias ruins. Ele precisaria estar constantemente atento, fortalecendo sua mente e sua fé para não ser pego desprevenido. E foi exatamente o que fez. Com a ajuda de Carlos, João começou a estruturar uma rotina mais firme. Passou a frequentar os encontros da igreja com mais regularidade, e decidiu procurar ajuda profissional também. Embora as orações e o apoio espiritual fossem essenciais, ele sabia que precisava de orientação médica e psicológica para lidar com os efeitos duradouros do vício em seu corpo e mente. A terapia foi um processo doloroso no início. Desenterrar traumas e reconhecer as razões que o levaram a se afundar no vício não era fácil. João teve que encarar suas fragilidades de frente, e muitas vezes saiu das sessões sentindo-se emocionalmente esgotado. No entanto, com o tempo, ele começou a perceber que esses momentos difíceis eram necessários para sua cura. Cada passo que dava o aproximava um pouco mais de uma vida renovada. As conversas na igreja, o apoio da família que, aos poucos, começava a compreender melhor sua jornada, e o tratamento especializado formavam uma rede de sustentação sólida. E, acima de tudo, a fé, aquela chama que começou como uma lembrança distante da infância, se tornou o centro de sua força. João sabia que, embora a tentação sempre estivesse à espreita, ele agora possuía algo que o ajudava a enfrentá-la, um propósito renovado e a certeza de que não estava sozinho. As lutas diárias eram inevitáveis, mas, a cada pequena vitória, ele se sentia mais preparado para o que ainda estava por vir. Com o passar dos meses, João começou a perceber mudanças profundas em sua vida. O que antes parecia impossível, viver sem a constante necessidade de entorpecer sua dor com drogas, agora parecia cada vez mais alcançável. Aos poucos, sua rotina foi se consolidando, e ele passou a viver com mais propósito e clareza. Os dias de recaída e tentação ainda existiam, mas eram menos frequentes, e mais importante, João se sentia mais forte para enfrentá-los. A fé, que no início era apenas uma esperança remota, agora fazia parte de quem ele era. As visitas à igreja, as orações e o apoio de sua comunidade tornaram-se fundamentais para sua estabilidade emocional. A cada encontro, João se sentia mais conectado com algo maior que ele, algo que o impulsionava a continuar sua caminhada. A espiritualidade que ele descobriu não se limitava aos momentos de oração. Ela permeava suas decisões, seus pensamentos e suas ações diárias. Mas a transformação de João não era apenas interna. Aqueles ao seu redor começaram a notar as mudanças também. Sua família, que antes o via como uma causa perdida, agora começava a recuperar a confiança. Seu pai, que inicialmente havia reagido com rigidez e frustração, passou a demonstrar mais carinho e respeito pelo filho. As conversas que antes eram carregadas de tensão e desentendimentos agora se tornaram momentos de reconexão e apoio. Um dos maiores sinais de sua recuperação veio quando ele foi convidado a compartilhar sua história em um dos encontros da igreja. João hesitou a princípio, a ideia de se expor e falar sobre seus momentos mais sombrios para um grupo de desconhecidos o assustava.
No entanto, Carlos, sempre ao seu lado, o encorajou a ver isso como uma oportunidade de não apenas libertar-se ainda mais de seu passado, mas também de ajudar outras pessoas que poderiam estar passando pelas mesmas lutas. No dia do encontro, João subiu ao pequeno palco da igreja com as mãos suadas e o coração acelerado. As luzes suaves iluminavam o local, e o silêncio reverente da comunidade fez com que ele se sentisse acolhido, mesmo antes de começar a falar. Respirando fundo, ele começou a contar sua história, desde a primeira vez que experimentou as drogas até os momentos mais sombrios de sua luta contra o vício. Enquanto falava, algo incrível aconteceu. Em vez de sentir vergonha, João começou a se sentir mais leve. Cada palavra que ele pronunciava parecia tirar um peso dos ombros. A dor e a culpa que ele havia carregado por tanto tempo começaram a se dissipar, e ele percebeu que compartilhar sua história não era apenas um ato de coragem, mas também uma forma de cura. A resposta da comunidade foi emocionante. Pessoas se aproximaram após sua fala, agradecendo por sua honestidade e por mostrar que a superação era possível. João percebeu, naquele momento, que sua experiência poderia inspirar outros a também buscarem ajuda, a não desistirem de si mesmos, assim como ele não desistiu. Com o tempo, ele passou a se envolver cada vez mais com o trabalho da igreja. Ajudar outros jovens que estavam em situações parecidas com a sua se tornou não apenas uma responsabilidade, mas uma paixão. João sabia que, se ele havia conseguido encontrar um caminho de volta, outros também poderiam. E, através do seu testemunho, ele queria mostrar a todos que, mesmo nos momentos mais escuros, sempre existe uma luz à espera de ser encontrada. A fé, que o havia sustentado até ali, continuava a guiá-lo. Agora, mais do que nunca, João sentia que seu propósito era claro. Ele havia superado o vício não apenas para salvar a si mesmo, mas para ajudar outros a fazerem o mesmo. Sua vida, que antes parecia perdida, agora tinha um novo significado, uma nova direção. João sabia que a luta contra o vício não era algo que simplesmente desaparecia. Haveria sempre desafios e tentações, mas ele agora tinha as ferramentas e o apoio necessários para enfrentá-los de cabeça erguida. Mais importante ainda, ele tinha uma fé inabalável de que, com determinação e apoio, qualquer batalha podia ser vencida. O tempo passou, e a transformação de João se consolidou. O jovem que um dia havia se afundado no vício das drogas agora era uma nova pessoa, alguém que havia encontrado não apenas a si mesmo, mas um propósito maior. Sua vida, antes marcada por caos e desespero, agora era guiada pela fé, pela disciplina e pela vontade de continuar em seu caminho de redenção. Os desafios, claro, ainda existiam. Havia dias em que o passado tentava ressurgir, trazendo consigo lembranças dos tempos em que o vício parecia ser a única resposta para seus problemas. Mas, ao contrário de antes, João agora tinha a capacidade de lidar com essas lembranças. Ele havia aprendido a reconhecer seus gatilhos, e mais do que isso, a buscar apoio quando sentia que as coisas poderiam sair de controle. A fé continuava sendo seu refúgio, uma fonte inesgotável de força. Os encontros na igreja continuavam a ser parte fundamental de sua rotina. João passou a se envolver de maneira mais ativa, ajudando a organizar grupos de apoio e compartilhando sua história sempre que possível. Seu testemunho era poderoso, e não demorou para que ele se tornasse uma referência para outros jovens que estavam enfrentando batalhas semelhantes. Muitos viam nele uma prova viva de que a superação era possível, e buscavam inspiração em sua trajetória. Além do trabalho na igreja, João decidiu retomar seus estudos. O sonho de ser engenheiro, que havia ficado esquecido durante os anos de vício, voltou a ser uma meta concreta. Ele sabia que teria que recuperar o tempo perdido, mas estava determinado a seguir em frente. Com o apoio de sua família, que agora o via com admiração e orgulho, João voltou à escola e se dedicou com disciplina e seriedade. Ele havia aprendido que, assim como na luta contra o vício, a educação também exigia paciência e esforço diário.
Sua relação com a família, que antes era marcada por tensões e afastamento, agora florescia em harmonia. Seus pais, que já haviam perdido as esperanças de ver o filho voltar ao caminho certo, agora celebravam cada conquista ao lado dele. João, por sua vez, agradecia todos os dias pela oportunidade de reconstruir esses laços. Ele sabia o quanto havia machucado aqueles que mais amava, mas também sabia que a mudança que viveu era a melhor forma de compensar o passado. Entre os jovens que frequentavam a igreja, havia muitos que ainda lutavam contra o vício e a desesperança. João os acolhia com compreensão e empatia, sabendo exatamente o que eles sentiam. Ele nunca forçava sua ajuda, mas estava sempre disposto a ouvir, a compartilhar e a guiar, da mesma forma que Carlos e os outros haviam feito por ele. Tornou-se um pilar de sua comunidade, alguém em quem os outros confiavam e se espelhavam. Durante uma noite de reflexão, sentado no banco da igreja após mais uma reunião, João olhou para a cruz iluminada no altar e se permitiu sorrir. Ele nunca imaginou que, depois de tudo pelo que passou, estaria ali, ajudando outros a encontrar um caminho de volta à luz. A vida havia lhe dado uma segunda chance, e ele a abraçava com toda a sua alma. A fé que o salvou se tornou sua maior aliada. Ela havia sido a ponte que o tirou do abismo, e agora, mais do que nunca, João estava determinado a continuar caminhando por essa estrada, independentemente dos obstáculos que surgissem. Ele não se iludia, sabia que a vida ainda lhe traria desafios, mas agora se sentia preparado, confiante de que poderia enfrentá-los com coragem e perseverança. João também aprendeu que a verdadeira superação não estava apenas em vencer o vício, mas em viver cada dia com propósito e gratidão. Cada pequena conquista, cada passo dado, era uma vitória. E, a cada nova batalha, ele lembrava que a força para vencer estava dentro dele, sustentada pela fé que o guiava e pelas pessoas que acreditavam nele. O jovem que um dia se viu perdido no vício das drogas agora era um homem de fé, um exemplo de que, por mais escura que seja a noite, sempre há uma manhã esperando para nascer. João havia superado o vício, mas mais do que isso, ele havia se encontrado. E esse, ele sabia, era o maior de todos os milagres. Se essa mensagem falou com você, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com todos aqueles que também estão em busca de uma bênção em suas vidas. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma das nossas orações diárias e mensagens de fé.